despachar mais similar. A cada geração há uma tecnologia que muda tudo. A imprensa, a eletricidade, a internet. Hoje vivemos essa mudança. Com a inteligência artificial, ela aprende a cada segundo. Ela é mais do que todos nós numa vida inteira. E está em todo o lado. No telemóvel, no carro, na música que ouves e até na forma como trabalhas. Não é apenas uma máquina, é o maior espelho da humanidade. A pergunta já não é se a IA vai mudar o mundo. É, se estás preparado para mudar com ela. Durante anos, a IA foi discreta. Ajudava a escolher filmes, a corrigir palavras, a prever o trânsito ou a organizar fotografias. Mas, em novembro de 2022, tudo mudou. O ChatGPT trouxe a inteligência artificial para as nossas mãos. Pela primeira vez, milhões de pessoas conversaram com uma máquina. E não era pesquisa, era criação. Esta foi a tecnologia que mais depressa cresceu em toda a história. Em apenas 2 meses, atingiram-se os 100 milhões de utilizadores. E isso foi só o início. Hoje, em 2025, temos modelos como o GPT-5, Gemini, DeepSeek ou Copilot. Eles escrevem, falam, desenham, programam, compõem música e até criam vídeos. Antes era preciso saber código. Agora, basta uma frase, basta um prompt. É a primeira tecnologia que fala a nossa língua. Olá, Martim. Em que posso ser útil? Está a ver? É isso que a torna tão diferente de tudo o que veio antes. Muitos ainda associam IA a robôs. Durante anos, isso foi ficção científica. Hoje, já é uma realidade. A Tesla, por exemplo, apresentou o Optimus, um robô humanoide que promete estar programado para tarefas domésticas. Anunciaram fabricar 500 mil unidades até 2027. O Walker S2 da Hubtech já tem unidades a trabalhar em fábricas completamente autónomos que se autocarregam quando sentem que não têm energia. E a chinesa, Unitree, desenvolve humanoides que correm, saltam e aprendem novas tarefas todos os dias. Aliás, prepare-se porque eles já chegaram ao BPI. Mas não são apenas máquinas com braços e pernas. São sistemas que aprendem e se adaptam. Ainda lhe parecem limitados? Lembre-se dos primeiros telemóveis. Agora, imagine o que estes robôs vão fazer em 10 anos. A pergunta já não é se vão entrar nas nossas casas, escolas ou empregos. A pergunta é, quando é que isso vai acontecer? Mas a inteligência artificial não vive só em máquinas físicas. Também já tem rostos. Avatares digitais que falam, expressam emoções e interagem em tempo real. Hoje, já temos professores digitais que nunca se cansam, assistentes que falam em qualquer língua, apresentadores de televisão que nunca existiram. Empresas como a iGen ou a Synthesia permitem criar um avatar em segundos. A Soul Machines, por exemplo, desenvolve rostos quase indistinguíveis de humanos. E estes avatares não são só imagens, são nova face da inteligência artificial. Já imaginou ter uma versão de si próprio a trabalhar enquanto descansa? Esse futuro já começou. Mas, se os robôs são o corpo da IA, os avatares são o rosto, o que serão os agentes? São a mente. Até há pouco tempo, uma IA só reagia a instruções. Atualmente, já existem agentes que atuam sozinhos. Solicitam uma tarefa, eles tratam do resto. Reservam viagens, respondem a e-mails, geram encomendas, criam relatórios, tudo isto enquanto você dorme. Plataformas como o AutoGPT mostram que é possível ter uma equipe invisível a trabalhar 24 horas por dia. Isto muda tudo, porque já não estamos só a usar máquinas, estamos a delegar decisões.
E isso levanta uma nova questão. Se a inteligência artificial já decide, o que sobra para nós? Sempre que surge uma revolução, surge a pergunta: e o meu trabalho? A inteligência artificial já está a transformar profissões. Na medicina detecta doenças com mais precisão do que olhos humanos, na arquitetura gera dezenas de projetos em minutos, no direito analisa jurisprudência em segundos, na educação cada aluno pode ter um tutor digital disponível 24 horas por dia e na arte a linha entre o humano e a máquina já quase não existe. Mas atenção, não é a sua profissão que vai ser substituída por uma IA. Para já, é por alguém que a saiba usá-la melhor do que você. Esta revolução não é sobre competir com máquinas, é sobre aprender a trabalhar com elas. Mas nem tudo o que brilha é progresso. A inteligência artificial também tem riscos. Já viu vídeos falsos de políticos ou celebridades que parecem reais? São deepfakes, criados por IA. Com estas plataformas podem-se inventar factos. Eu, por exemplo, posso ser o Shrek, o Michael Jackson ou até mesmo a Taylor Swift. É por isso que conhecer o que estas plataformas podem fazer e aliar isso ao nosso espírito crítico é essencial, para não sermos impactados com notícias e imagens falsas. A IA pode ser a melhor ferramenta que criamos, mas sem ética pode ser a mais perigosa. O verdadeiro desafio não é o que a IA consegue fazer, é o que nós escolhemos fazer com ela. A cada revolução houve sempre dois caminhos. Os que tiveram medo e ficaram para trás, e os que aprenderam e mudaram o mundo. A inteligência artificial é o comboio mais rápido da história, mas que já partiu. Muitos ainda pensam ver uma luz ao fundo do túnel. Na verdade, é como se fosse um TGV a vir na nossa direção. E a questão é, vai deixar que ele passe por si? Ou vai entrar? Quem entrar agora vai estar na linha da frente. Vai aprender, criar e adaptar-se mais rápido. Esta não é apenas uma escolha tecnológica, é uma escolha do futuro. E só você pode decidir. E é por isso que este espaço foi criado. O BPI AI Innovation Garden não é um museu do futuro, é sim um laboratório do presente. Aqui vai poder conhecer e experimentar ferramentas, vai ver como a IA já está a transformar negócios, educação e até a sua profissão. E não precisa de ser nenhum expert ou um programador, só precisa de fazer a pergunta certa, o tom designado pronto, que é o comando que damos à máquina. Se está aqui hoje, já deu o primeiro passo. Nesta segunda edição do BPI AI Innovation Garden temos muitas novidades. E notem que só passou um ano. Vão poder perceber o ritmo alucinante a que tudo isto se está a desenvolver. Agora, a viagem é sua. Bem-vindos e aproveitem para viajar pela tecnologia que está a moldar o presente. E já agora, para quem possa estar confuso, eu não sou um avatar. Sou carne e osso. E quem sabe, se ainda não nos encontramos por aí, tenha um excelente passeio pelo nosso jardim. Até já! There's a Nightingale like to discuss hoje. Bom dia. Como posso ajudá-lo hoje? Diz-nos qual é que é a tua parte favorita da exposição. Uma das partes mais emocionantes da exposição é a área de robótica, onde pode ver robôs humanoides em ação, interagindo com os visitantes. Além disso, a zona de AI Garden, especialmente dedicada ao ChatGPT, é fascinante para aprender sobre as capacidades da inteligência artificial em conversar e criar conteúdos. É uma experiência muito envolvente e educativa. Boa tarde a todos, o meu nome é Laura e sejam muito bem-vindos ao IATEX Garden. Como já devem ter reparado, temos aqui dois robôs que estavam à vossa espera, o G1 e o G2, lançados em 2023 e em 2024. O G1 agora vai ter com vocês, vai-vos cumprimentar, ele dá parabéns e dá mais 5 também. Agora mais 5. Está a dizer adeus. É um robô bastante simpático, um dos primeiros robôs humanoides a ser comercializado em todo o mundo. Vou mandar beijinho. É um robô bastante carinhoso, como podem ver também. Anda para trás. Vamos mandar beijinhos. Beijinho. João, consegues aplaudir ao nosso público? Bem. Aham. Não vou deixar pendurado. Bem, mas como também já devem ter reparado, o João não está sozinho. Temos também um cão robótico, o G2. Foi lançado em 2024, portanto é um bocadinho mais rápido. Faz alguns truques
ele corre, salta, é um bocadinho exibicionista também, faz umas dancinhas e tal. A parte boa é que não morre, não faz xixi, não é nada disso. É ótimo para ter em casa. Aproveito para partilhar aqui com vocês que em 2026 vai ser lançado um novo robô, o Neo, que tem como objetivo ajudar em tarefas domésticas. Eles agora vão se despedir de vocês e vou-vos pedir que passem aqui por este lado, onde temos alguns robôs educacionais. Agora aqui à frente destes robôs, vamos falar um bocadinho sobre eles. Não sei, agora podes explicar um bocadinho mais. Todos estes são educacionais, são das marcas do liceu. Mas eu vou começar a falar deste aqui e daquele ali que são feitos de Lego e são crianças a partir dos 5 anos que os constroem. Já existem bastantes escolas no Norte, sobretudo em Gaia, com a disciplina de robótica, onde pronto, os recebem assim completamente desmontados e depois montam e programam através de uma aplicação que é o Scratch. Então, este aqui tem um sensor e uma câmera, porque ele reage a imagens. Aqui temos o osso e o lixo, algo que o cão gosta, algo que o cão não gosta. Se eu mostrar o osso, ele vai então abanar a cauda e mostrar uma luz verde. Se eu mostrar o lixo, ele vai fazer o oposto, se não gosta, portanto, uma luz vermelha. Uma reação assim mais triste. Depois este aqui, vamos ver se ele apaga. Ele então colocamos objetos à frente e ele desvia-se, faz um bocado aquilo que os carros da atualidade fazem. Mas pronto, lá está aqui, crianças de 5 anos, acho que é muito mais engraçado. E depois aqui, o Yogurt, ele é assim, um cão de companhia, uma versão mais pequena daquilo que a minha colega mostrou anteriormente e também mais fácil de construir, porque aqui também são crianças, mas a partir dos 15 anos. Embora seja mais fácil que aquele, é mais complicado, que os Legos já são mesmo peças de robô e exige mais programação. Ele faz então aquilo que o programam para fazer. Neste momento ele está programado para fazer uma dancinha, para dizer um olá, mas também é capaz de ir atrás de uma bola ou atrás de pessoas. Ele tem então aqui uma câmera, se eu virar, ele detecta alguém ou ali começa logo a reagir. E diz então o olá. E depois aqui a Luna, que é a minha preferida. Portanto, esta já é só de companhia, portanto não são crianças a construir, já vem mesmo montada, comercializada assim. Ela tem então também o sensor aqui de reconhecimento que então vê as pessoas lá e vai atrás. Também tem aqui um sensor que permite fazer assim umas cestinhas. Não, esta não, é outra. Nem precisa de ir à rua. E ela pode ser então comandada por voz ou então com uma aplicação, com esta aqui, e podem colocá-la a fazer várias coisas. Ela dança, faz jogos, imita animais e também faz desenhos. Podem fazer festinhas. Olá, Luna. Imita um pato. Já está a fugir. Olá, Luna. Manda um beijinho. Esta plataforma, precisamente porque se calhar as crianças estão aqui. Ele tem uma coroa por algum motivo, é porque ninguém conseguiu vencer este robô, nem mesmo mestre de xadrez. Dizem que ele utiliza táticas de jogo, nunca pensaram ser possíveis. Portanto, é aqui que a inteligência artificial entra. Ele tem aqui uma câmera e um sensor que permite visualizar o tabuleiro e pensar assim nas várias táticas. Alguém aqui sabe jogar xadrez? Só para mexer assim nas 3 peças. Apex Duel. Please start setting up the board. If you need my help, press the OK button. The pieces are set up. White moves first. Please make your move. Please press the Go button. Tentarem ganhar com batota aqui com o robô não é possível. Ele diz que não podem fazer esse movimento. Agarram na peça e voltam a colocar no sítio. E também se cometerem mais de 3 erros numa só jogada, ele manda para um tutorial para aprenderem a jogar. Portanto, aqui com o robô não é possível mesmo enganar. Ele não só tem vários níveis de jogo, como também tem um modo professor. Portanto, ele também vai ensinar a jogar para aprenderem assim as jogadas dele.
Ele também não joga só xadrez, joga damas e outros jogos chineses, então comprar um tabuleiro específico, conectar com o robô. O robô também já está à venda por ser mais ou menos 1000 euros. Mas também tem aqui um QR Code que dá mais informações tanto sobre o robô como onde comprar e os preços, assim, de forma mais detalhada. E depois podem então acompanhar aqui para a parte do café. Porque ela também funciona com o auxílio de inteligência artificial. Ou seja, eu consigo falar com ela, ela vai-me ouvir e de acordo com aquilo que eu lhe disser, ela vai-me preparar um café que melhor se adequa à minha necessidade. Dando um exemplo concreto, se eu souber que amanhã tenho um exame, eu posso lhe dizer, tenho um exame amanhã, vou fazer uma noite tal a estudar, vou ficar super cansada, ela sabe que tem que me pôr mais cafeína no café. Se eu lhe disser, acabei agora de almoçar, preciso só de um cafezinho para depois da refeição, ela já não me vai fazer um café tão forte. Ela é um protótipo, portanto ainda não dá para falar com ela em português, mas eu vou demonstrar em inglês para vocês perceberem mais ou menos. Hi, I just woke up and I'm really tired. Can you please give me a coffee? Here a strong espresso for you. I am preparing it. Give me a couple of seconds smiley face. Pronto, no caso ela... Estava sem água. Sim, neste momento temos robusta e arábica, mas dá para pôr o café que quiserem. E lá está, como é uma máquina de exposição, também não temos o leite aqui, mas obviamente daria para fazer cappuccinos e tudo isso numa situação normal. Não sei se alguém aceita aqui o café. Ninguém quer café? Posso ver? Boa. Quer açúcar? Não, não vai precisar, obrigada. Então podem seguir com o meu colega que já está à vossa espera. Eu vou lá. Pronto, estás a ver. Vê lá o teu cabelinho como deve ser. E deixar um bocadinho com som, assim que ela começar a desenhar e chama para virem ver, ok? Journal of Medicine e a JAMA Network. Entre as funcionalidades destacam-se a capacidade de gerar gráficos e tabelas, sugerir perguntas de seguimento e, em casos mais complexos, acionar o Deep Consult, um agente de AI que produz relatórios extensos ao nível de doutoramento em apenas algumas horas, com base em centenas de artigos científicos. A resposta média demora entre 5 e 10 segundos, o que permite uma utilização fluida durante a prática clínica. O acesso à plataforma é gratuito e ilimitado para profissionais de saúde verificados nos Estados Unidos. Superdose 5 in 6. Eu sou a Maria Inteligente, um avatar da Instinct, e trago-lhe as notícias das empresas que lideram a nova economia. Deixo-lhe as mais recentes inovações e movimentos estratégicos da Google, xAI e Adobe. A Google vai lançar o assistente de inteligência artificial Gemini nos dispositivos Home e Nest a partir de 1 de outubro, substituindo o atual assistente Google. O Gemini promete interações mais naturais e passa a compreender frases comuns, a criar rotinas automáticas e a adaptar-se aos hábitos dos utilizadores sem configuração manual. Com o Gemini Live vai ser possível manter conversas contínuas sem repetir comandos. A xAI de Elon Musk disponibilizou a Grok Imagine em todo o mundo de forma gratuita. Integrado na plataforma Grok, este recurso permite criar vídeos e imagens através de inteligência artificial e, segundo Musk, dá aos utilizadores poderes de imaginação sobre-humanos. A funcionalidade pode ser usada a partir de texto, som ou imagens já existentes, gerando novos conteúdos em segundos. O iPhone vai passar a ter disponível a aplicação Premiere da Adobe. A versão móvel mantém recursos avançados da versão desktop, como edição multifaixas,
ou legendagem automática. A app vai integrar inteligência artificial com os modelos Firefly, permitindo criar imagens, áudio e vídeo a partir de texto. A Premiere para iPhone vai ser gratuita, com custos apenas para créditos de AI e armazenamento na nuvem. A versão para Android está a ser desenvolvida, ainda sem data confirmada de lançamento. Superdogs by Instinct. Ela vai então começar a desenhar, se quiserem viver, podem se aproximar. Eu sou o Manuel Gênero. O AI Market são algumas tecnologias importantes que vocês já podem ter na vossa casa. Começar aqui por este lado, a primeira inteligência artificial no mundo. Então esta é de uma pequena empresa chinesa chamada VirtusX, que é literalmente criada por dois jovens adultos que ainda estão na universidade e tiveram esta ideia. Então o rato em si, pronto, nós podemos usar como um rato normal, obviamente, mas depois vai ter então o acrescento desta aplicação que vem quando carregamos neste botão, só com o comprador do rato, obviamente, é que temos acesso a esta aplicação. E nesta aplicação vamos ter a junção de todas as melhores AIs para cada coisa e podemos fazer aqui, e depois vamos poder usar o rato para nos ajudar nisso. Por exemplo, os dois outros botões que tem aqui no rato, o de baixo nós podemos configurar da maneira que nós quisermos, usar na aplicação e no computador também, e depois o de cima é um microfone onde nós podemos falar com a inteligência artificial, mas também podemos usá-lo no resto do computador. A primeira coisa que vem aqui na aplicação, então o chat, para nós fazermos a pergunta que nós quisermos, como se fosse o chat GPT, mas a diferencial é que nós podemos selecionar qualquer inteligência artificial que nós quisermos. Cada um tem a sua preferência, gosto mais desta, gosto mais daquela, então esta é mais especificamente para isto e aquela é melhor naquela outra coisa, por exemplo. Mas depois também tem aqui o AI Reading, onde nós podemos colocar documentos, qualquer documento, e depois podemos pedir o que nós quisermos para analisar esse documento. Por exemplo, se eu meter aqui um documento com toda a matéria para o teste, ele vai-me ajudar por exemplo, a resumir a matéria para estudar, ou então cada são os melhores exercícios, pronto. Eu posso colocar também, por exemplo, um documento legal, por exemplo, um documento da casa, e depois pedir, perguntar se eu estou sempre ordenado, ou então se está tudo em dia, por exemplo, não quer ser eu a analisar o documento, ele consegue fazer isso por nós. A mesma coisa ao contrário, em vez de ser analisar em escrever, consegue ajudar-nos a escrever de várias formas e mesmo específico, por exemplo, fazer uma análise SWOT ou um mind map, também consegue, por exemplo, planear uma viagem. Tem muitas opções, admito que nem eu sei todas estas opções que tem aqui. Esta aqui é dos que eu acho mais interessantes, que é o AI Presentation Maker, onde em 30 segundos ele faz-nos uma apresentação, um PowerPoint. Então nós só temos que dizer sobre o que é que nós queremos, cores, quanto mais detalhes, melhor vai ficar. Porque se não queremos dizer poucos detalhes, ele vai fazer na mesma. E depois ele faz em 30 segundos uma apresentação. A mesma coisa aqui com o AI Image, vamos dar aqui este. Então o AI Image, nós já aprendemos no ChatGPT, porque aqui alguém já experimentou criar uma imagem no ChatGPT, mas o mal do ChatGPT, entre aspas, é o tempo que ele demora a fazer, e depois nós só podemos fazer 3 de graça por dia, só temos que subscrever. Então aqui nós podemos fazer a quantidade que nós quisermos, ele é super rápido, até posso dar um exemplo. Carro voador futurista. Depois vou aqui para fazer, para ver quanto tempo é que ele demora. Já fez, relativamente rápido. Depois aqui a última coisa interessante que ele tem é o AI Agent, principalmente este aqui, que é o Email Reply. Este aqui, pronto, no nome, ele vai responder aos vossos e-mails por vocês. Pronto, vocês têm que dar permissão e depois, obviamente, programá-lo da maneira que vocês querem, para ser o melhor possível. Por exemplo, só quero que tu respondas a este tipo de e-mails e quero que tu respondas desta maneira, analises a informação do e-mail desta forma. Pronto, nós temos que pedir para ele fazer isso e ele faz. É como se fosse um e-mail, uma resposta automática, mas vai ser mais inteligente porque ele vai conseguir perceber qual é o caso e depois responder da melhor maneira. Pronto, então este rato aqui, agora sei que ele está com promoção mesmo dele, depois ainda tem 20% de desconto em cima que o BPI oferece. Ele sei que ele novo custa 130 €, se não me engano, mas depois vocês conseguem, acho que agora com a promoção a 90 e poucos. Obviamente não é um valor barato para um rato, há ratos muito mais baratos, mas para tudo o que ele faz, já vi ratos mais caros, que não fazem tanta coisa. Então agora vou-vos deixar experimentarem estes, como não são muitos, mas ia pedir para serem rápidos para todos conseguirem ver. Vou só aqui ligá-los, podem ir passando. Então estes óculos é como se tivessem o vosso telemóvel dentro dos óculos. Quando os experimentarem vão conseguir ver. Tudo o que conseguem fazer no vosso telemóvel conseguem fazer neles. Pronto, é a melhor maneira de explicar, porque é mesmo muita coisa, é basicamente tudo o que conseguem fazer no vosso telemóvel. Ver redes sociais, YouTube, tudo mesmo. Os de baixo também são interessantes, só que é uma ideia diferente, porque este aqui não tem nada nas lentes, aquele que quando experimentarem, não está? Este é de botar à esquerda. Então,
óculos aqui não têm nada nas lentes, são melhores para quem precisa de usar lentes graduadas, porque estes aqui não dá para graduar as lentes, só se usarmos por cima dos óculos, por exemplo, mas não dá muito jeito. Então este aqui podemos graduar as lentes porque eles não têm nada nas lentes. Tem então nas hastes, nós carregamos neste botão aqui à esquerda, então ele vai fazermos uma pergunta, por exemplo, e ele vai nos responder a pergunta imediatamente no nosso ouvido, só nós conseguimos ouvir. Pronto, e depois nos extras é que conseguimos atender chamadas, ouvir música, gravar áudio. Pronto. São interessantes porque pronto, eles não são relativamente caros, custam à volta de 100 euros, se não me engano, são um valor até acessível. Se nós quisermos experimentar uma tecnologia destas, a preços que vocês estão a experimentar, já custam mais de 1500, isto não é tão fácil nós podemos comprá-los. Agora vou-vos mostrar este aqui que é o AI Translator, ou o tradutor, pronto, é um tradutor. Então vocês colocam estes fones e depois tudo o que vos disserem, por exemplo, se alguém estiver a falar comigo em japonês, ele vai traduzir imediatamente para português nos fones e não tem que estar a ler nada, então usar o Google Tradutor. Mas para falar com as pessoas de volta, tenho então aqui este ecrã, não posso usar isto, que é basicamente o Google Tradutor. Só porque é que temos aqui isto? O objetivo deste dispositivo é nós só o usarmos quando estamos a viajar, não temos que gastar a bateria no nosso telemóvel e ele também não precisa de internet, e nós só não precisamos de internet para usar o Google Tradutor. Pronto. Aqui então não precisamos de internet e podemos gastar a bateria dele, e ele nos dura 16 horas a funcionar, por isso em princípio dá para o dia inteiro. Pronto. Então tem aqui português, Portugal para inglês do Reino Unido, mas posso colocar uma das 160 línguas que ele tem. Por exemplo, letão. Olá, como estás? Sveiki, cadê o Claes? Não consigo confirmar se isto está certo, mas acredito que esteja. Sim. É interessante. Sei que acho que é à volta dos, não tenho certeza do valor certo, mas acho que é à volta de 250 euros. Pronto, vais olhando que é depois E os fones também dá para usar como fones depois normais, não temos só a usar para isso. Podemos ouvir música, vídeos. Pronto. Então este aqui é o Cloud, não sei se alguém já ouviu falar no Cloud. O Cloud é um gravador, mas não é isso que nos vai fazer comprá-lo, porque o gravador nós já temos no nosso telemóvel. É a aplicação que vem com ele, a AI Cloud. Nessa aplicação, então, vamos conseguir processar todo o áudio que nós gravarmos. Então, porque é que tem que ser um gravador físico? Se é só a aplicação que nos acrescenta, porque é que não usamos o nosso telemóvel? É porque ele consegue diferir as vozes das pessoas que ele está a gravar. Consegue perceber, por exemplo, gravamos um áudio que tem 5 pessoas a falar e o nosso gravador só percebe que está uma pessoa a falar. Pronto. Então, com isso, depois nnós conseguimos fazer, por exemplo, uma ata de uma reunião em segundos, não temos que estar, por exemplo, a dizer que há várias pessoas, ou então escrever tudo, pronto, ele consegue fazer isso completamente sozinho. Depois ele vai dizer pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, e nós temos quem é pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Ele também consegue, então, por exemplo, sei que há muitas pessoas que usam, muitos entrevistadores que usam para gravar as entrevistas, depois para passarem para texto as entrevistas, então para resumirem as entrevistas, ele consegue fazer resumos do que é gravado em áudio, resumir o áudio, mas também consegue fazer em texto, resumir o texto, fazer uma ata, consegue também, por exemplo, eu gravar uma aula da universidade e depois pedir ajuda em casa para estudar essa informação e pedir para ele resumir toda a informação que foi dita pelo professor ou só as informações importantes. Então, também é interessante e o valor dele também não é muito elevado, eu sei que é à volta de 150 euros, se não me engano, que é um valor até interessante para uma tecnologia destas. Devia escrever tudo, não sei se devia de dar mais qualquer coisa. É porque eles devem ter-se desligado e estão agora a voltar a ligar. Ok. Sim, deviam-se ter desligado, porque eu depois carreguei com mais coisa e ele sim, lá aparecer na ligar. Este aqui é o DeX, é como se fosse uma lupa, mas aqui tem uma câmara, como conseguem ver, e depois está tem um ecrã. Então aqui, a primeira coisa que vou mostrar é que ele tem muitos jogos e também conta histórias, por exemplo. Isto ainda só tem em inglês, infelizmente. Mas vamos então aqui experimentar. Então, tem uma câmara e eu tiro fotografia a uma coisa e depois ele então vai me ensinar a dizer isso noutra língua. That's a little baby. In Spanish we say un bebé. Can you say bebé? Então ele vai ensinar várias curiosidades sobre as coisas e como é que se diz em outras línguas. In Spanish, happy is alegre. Can you say alegre? Alegre. Pronto. Então é isso que ele faz. Infelizmente ainda só tem em inglês, mas tem em inglês para 10 línguas, as 10 línguas mais faladas do mundo, e uma delas é o português, também tem aqui para português, mas ainda não tem ao contrário. Mas também como é a primeira versão, certeza que na próxima já vai ter várias línguas. Então aqui vou-vos mostrar o UniWhale, que é um dispositivo que serve para ser colocado aqui no umbigo do bebê. Obviamente pode ser usado em qualquer pessoa, mas é feito para bebés. E depois na aplicação que eles têm para vocês instalarem no telemóvel, vais passar várias informações como pressão arterial, os batimentos cardíacos, também consegue detectar a temperatura, também se o bebê tem fome, se ele está irritado,
Sei que também depois com a inteligência artificial ele consegue criar música, que ele consegue, que percebe que acalma o bebê e depois nesta caixa aqui toca essa música e também carrega então o dispositivo. Tem uma bateria de 18 horas, dá para o dia todo, mas isto é mais para a noite, pronto. Então isto foi criado para tentar evitar a morte súbita nos bebés durante o sono, infelizmente pode acontecer. Então se ele detectar alguma anomalia, ele vai começar a alertar para o mal dos pais, para os pais irem ver o que é que se passa e tentarem evitar que isso aconteça. Então se tiverem alguma dúvida podem perguntar e depois sim podem passar para esta televisão. Então aqui, isto é uma tecnologia sul-coreana, talvez jogando aqui aquela que tem na sua cara. Isto é para ser usado em aulas online. Então podem selecionar o que vocês quiserem, podem tirar fotografias, estejam à vontade. Ficamos tudo a ver para onde. Bronzeado. Ah, e agora estamos todas a ver. Se quiserem, podem seguir a última sala e tem mais uma sala. Obrigado. Obrigado. Chegar um bocadinho mais perto, sejam bem-vindos aqui à área do AI Business. O meu nome é Tio. Vou-vos apresentar hoje algumas plataformas que vocês já conseguem implementar no vosso próprio dia-a-dia, mas sempre apresentado num âmbito um bocadinho mais profissional, já que estamos aqui na área dos negócios, e é precisamente isto que eu vou aqui criar com vocês hoje, um pequeno negócio. Primeiramente, eu utilizo sempre o Nano Banana. É um nome engraçado, mas é de longe das melhores plataformas para nós criarmos imagens. Foi aqui que nós desenvolvemos um logotipo para um restaurante. Está aqui o Alfacino Lisboa, com algumas características lisboetas, já bastante original, e nós utilizámos este logotipo para exportarmos para dentro do Lavarte, que nos cria mockups, e aqui nós criámos o nosso branding completo. Ou seja, ele criou-nos já aqui vários produtos para utilização do próprio negócio, já estampado ou implementado com a nossa própria marca. O que eu acho bastante incrível é que nós temos aqui uma ideologia um bocadinho mais real daquilo que possamos vir a produzir, neste caso para o utensílio próprio, mas se vocês quiserem para comercialização, criar as vossas marcas, isto consegue ser sempre o mais original possível, porque ele submete-nos a demasiadas perguntas, ele afunila até chegar ao próprio resultado, de modo a que ele se molde mesmo ao utilizador. Mas como é lógico, isto não passam de imagens e claro que temos sempre que pôr isto um bocadinho em prática, mas o que vem a seguir é o Lovable, e eu acho que o Lovable é extraordinário. Isto porque o Lovable entrega para qualquer negócio, marca, empresa, uma exposição digital gigante. Isto quer dizer que aqui vão assistir a criação de um site, mas ele, para além de sites, consegue-nos fazer desenvolvimento de softwares, produção de aplicações, e isto tudo sem sequer termos que saber programar. Isto já se torna ridículo estar a dizer que hoje em dia conseguimos fazer absolutamente tudo sem sequer saber como. Mas é mesmo real, porque a partir de um prompt, que é mais ou menos um pedido específico que nós fazemos aqui à própria inteligência artificial, ele consegue transcrever absolutamente tudo para a linguagem computacional. Tenho aqui já algumas pastas que sei de cor, mas exatamente, são demasiadas até, e nós conseguimos ter executado aqui um site excelente, completamente interativo. Temos já aqui reservas de mesas, temos também a Maria a dizer que a melhor experiência gastronómica que já teve em Lisboa. Isto também, lógico, é completamente falso, mas isto é bastante fascinante. Posso encostar à parede branca, à porta, àquela zona mais ali atrás, os mais pequeninos à frente, de forma a que toda a gente consiga assistir aqui bem ao monitor. Ainda tenho aqui espaço ao outro lado, para lá. Ok, então bom dia a todos, o meu nome é João, sejam aqui bem-vindos à Árvore da Educação. O objetivo aqui também é muito simples, é percebermos que de facto a IA já está a transformar a forma como aprendemos. Agora conseguimos transformar aqui o processo da aprendizagem em algo mais dinâmico, interativo e aprender muito mais informação em menos tempo. Por isso começo já aqui por explicar a plataforma mais completa de todas, nomeadamente aqui a minha favorita também, o Notebook LM. Já alguém aqui utilizou esta plataforma? Ou conhece?
Ainda não? Ok, então acho que vão todos gostar imenso de a conhecer. É uma plataforma gratuita da Google que nos permite carregar aqui por notebook ou por caderno, digamos, até 50 documentos. E quando eu digo documentos, podem ser de qualquer tipo: Words, PDFs, links, imagens, vídeos, ficheiros de áudio, Excel, qualquer coisa. E os 3 documentos de referência que eu trago para vocês são do tema da literacia financeira, por cada vez mais ser um tema importante. E acho que o Notebook LM é ótimo para descomplicar temáticas complexas. E porquê? Porque o seu universo fica restrito à informação que lhe damos. Não tem acesso à internet, não é uma ferramenta open source como o ChatGPT, Gemini, Codepilot, etc., que muitas das vezes podem nos indicar respostas erradas, referenciar sites que nem sequer existem. Isto aqui não vai acontecer. Ele apenas tem conhecimento dos 3 documentos que eu lhe dei. Tem a ter atenção à fiabilidade da informação que lhe dão, porque lá está, se lhe derem algo que é completamente mentira, ele não tem forma de achar o contrário. Depois disto de parte, se o vosso objetivo é aqui uma aprendizagem mais dinâmica, se não gostam assim tanto de estar a ler a documentação toda por extenso e preferiam, por exemplo, ouvi-la, ele permite criar aqui podcasts dinâmicos a partir da informação que lhe damos, através aqui da função que diz Audio Overview. Portanto, é exatamente isso que eu vos vou mostrar agora. Portanto, já carreguei o meu podcast, como já o descarreguei, portanto, vamos passar aqui a ouvir um bocadinho. Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje temos connosco material da OCDE sobre um tema cada vez mais na ordem do dia, a literacia financeira. Temos extratos do toolkit deles para medir isto e também do documento Money Matters. E olha, começamos logo com um alerta da própria OCDE que me pareceu bastante relevante. Parece que nas últimas décadas, em muitos países, a dívida das famílias tem vindo a aumentar e, ao mesmo tempo, as poupanças a diminuir. Exatamente. E isso combina-se com outra tendência, que é a transferência de muitos riscos financeiros. Ok, aqui dá para entender então que já vamos ter estes 2 avatares que vamos estar aqui para debater e simplificar o tema de uma forma muito mais prática para nós. Garanto-vos aqui que a informação que eu lhe dei relativa da OCDE ainda é bastante extensa e mesmo assim resumiu em 15 minutos de áudio, que é bastante interessante. Podemos de facto estar no transporte público, no carro, a voltar para casa, ouvir aqui a informação e de forma ativa vamos absorvendo todo este conteúdo e realmente os avatares já estão muito otimizados. Parecem mesmo aqui humanos na própria intuação, pausas, até mesmo a respiração que fazem ao longo do seu discurso. Já está algo muito interessante que podemos utilizar aqui para descomplicar o nosso processo de aprendizagem. Gostava de ter tempo de vos mostrar aqui todas as opções que esta plataforma nos oferece. Vou tentar fazer aqui um breve apanhado sobre a maior parte delas. Nós temos aqui quizzes e flashcards, formas de testar o nosso conhecimento. Os quizzes é como se fossem testes de avaliação. Ele pega na informação que lhe damos, cria questões, vamos respondendo. No final temos uma nota associada com a devida justificação para cada uma delas, de modo a que não nos falte nada. Os flashcards são os famosos cartõezinhos de memória, onde temos uma pergunta na parte da frente do cartão, tentamos responder à pergunta e depois temos a respectiva resposta nas costas do mesmo. Ele criou-me 70 cartões, ou seja, 70 perguntas que eu posso adaptar aqui ao meu nível de conhecimento, mais fácil, mais difícil, dependendo da vontade que já sinto. E caso não esteja a perceber ou a pergunta ou a resposta, não faz mal, em cada cartão há um botão que diz aqui explica-me, que é só clicar e ele cria então aqui uma prompt para justificar tudo para mim. Há cerca de 2 semanas para cá que a plataforma atualizou e agora temos aqui a função de poder criar apresentações a partir da informação que lhe damos, que na minha opinião está dada a 10-0 à maior parte das IAs que se focam a fazer este trabalho. A estética pode não ser a mais linda do mundo, concordo, mas realmente o conteúdo que está aqui escrito é verídico, é das 3 fontes da OCDE que eu lhe dei. Está bem escrito em português de Portugal, que é raro uma IA conseguir atingir este nível de precisão. E podemos sempre exportar o documento para PowerPoint, Canva, etc. Finalizar aqui a edição ao nosso gosto. Portanto, já está algo muito composto que também podemos utilizar aqui para auxiliar a nossa aprendizagem. E não posso mesmo deixar de mostrar a opção que me salvou na faculdade. Aqui os mapas mentais. Quem gosta deste método de estudo sabe que isto demora muito tempo para fazer à mão, especialmente se o tema for muito complexo e extenso, mas agora aqui de forma instantânea e gratuita. É só ir desmembrando aqui os ramos da nossa árvore, torna-se muito mais fácil de visualmente perceber a origem de cada um, conseguimos consolidar esta informação toda também em menos tempo. É possível descarregar ali em cima os mapas mentais, imprimir, ter a versão física, sublinhar por cima. Portanto, hoje em dia só não estuda realmente quem não quer. E caso haja margem para haver aqui alguma dúvida sobre um dos conceitos, é só clicar por cima dele, que ele cria então aqui a prompt e vai justificar também tudo para mim. As boas notícias chegaram agora, porque tudo aquilo que eu acabei de mostrar e mencionar faz parte da versão gratuita da plataforma. Todos vocês podem testar isto tudo em casa. A única diferença para a versão paga é que o pago permite carregar até 300 documentos por notebook. Claro, muito mais informação, só que mesmo aqui dentro dos 1050, a limitação de páginas não é assim tão pequena por cada documento. Os PDFs ainda podem ser um bocadinho grandes.
Claro que se o vosso objetivo é enfiar aqui um manual inteiro, uma enciclopédia, algo assim do género, pode não funcionar da mesma maneira, mas podem sempre ir ao download PDF, fazer-se clique por capítulos, matérias, áreas de interesse, tudo que lhes der mais jeito e podem conseguir estudar aqui todo o material que vocês necessitam. É isso que eu fico aqui tanto tempo a falar sobre ela, porque de facto é uma plataforma muito completa, mas acima de tudo queremos ter para toda a gente poder utilizar. Mas a nossa cinzenta a trabalhar para fazer sempre mais e melhor, um trabalho de casa que nos cabe a nós fazer. Portanto, fiquem com esta mensagem, não sei se ficaram aqui com alguma dúvida em relação às plataformas mencionadas, se tiverem esclarecidos, convido-vos então a passarem ali para o meu colega para ele finalizar aqui o nosso vertigo. De uma forma que consigam todos ver aqui o computador. Mas este já conhece ou não? Pois. Estava a testar por aquilo que novo, porque já tem aqui assim mais à frente, se quiseres um bocadinho, não está a fazer visão a ninguém. E tu também, aqui para a frente também. Boa. Boa. Temos todos? Mas então aqui falar um bocadinho sobre esta aplicação que está a mudar o mundo. Toda a gente a conhece. Consegue ver aqui o computador? É importante que consigam ver mas é importante que consigam ver aqui o monitor, porque vocês aqui há alguns passos que se calhar depois vão querer fazer em casa, ok? Só para não estar aqui a repetir várias vezes depois, é importante todos conseguissem ver, ok? Porque eu não vou aqui apresentar esta aplicação, toda a gente já a conhece, toda a gente já a usa, se calhar até usam mais do que eu, não é? Eu só vou aqui mostrar alguns passos para que consigam usar o ChatGPT de uma forma mais segura e mais autónoma, ou seja, que corresponda melhor às vossas necessidades. Por exemplo, já aqui alguém sentiu que o ChatGPT gera muitos travessões em vez de vírgulas para indicar pausas? Ele faz isto por déficit, ok? E para não fazer, é muito simples. No telemóvel vão ter aqui duas linhas para abrir aqui esta aba. Para carregarem, ela vai então abrir. Fica aqui do lado esquerdo, é uma aba mais escura. Tudo o que eu vou falar basicamente está aqui do lado esquerdo, ok? E vamos começar por carregar aqui em cima do nosso nome. Personalização. E vai então abrir este quadrado que normalmente está em branco. Ok? Está em branco para quem ainda não aqui personalizou as conversas com o ChatGPT. Qual foi a primeira indicação que eu dei aqui então? Nunca uso o símbolo de travessão, entre aspas, símbolo de travessão. Não tentes indicar pausas com nenhum outro símbolo para além de vírgulas. Segue sempre este exemplo. E daí então um exemplo incorreto e um correto. O incorreto, 2 pontos. A ferramenta é poderosa, travessão, e qualquer um pode usar. Correto. A ferramenta é poderosa, vírgula, qualquer um pode usar. A partir deste momento ele deixa-me então indicar aqui os travessões. Ok? Nunca mais me usou travessões. Pedi então também para ele só falar comigo em português europeu. Confia em mim que faz diferença. Se metemos português de Portugal, já existem imensos vídeos brasileiros terminados em .pt, portanto ele fica um bocado confuso. Então se lhe dissermos português europeu, vai então fazer a distinção do português americano para o português europeu. E por último, pedi também para ele só me responder mediante fontes fiáveis, terminadas em .org ou .pt. Deste jeito eu estou a limitar muito o acesso de informação que aqui o chat tem, ok? Mas há menos 10%, mas pelo menos vão ser 10% fidedignos. Nunca vos aconteceu fazer uma pergunta e o ChatGPT responder-nos errado e acabar a pedir-vos desculpa por ficarem a debater com ele sobre esse assunto? A mim já, pelo menos. É que isto não é suposto pedir-nos desculpas, isto é uma máquina, não tem sentimentos. Então, para evitarmos isso acontece, vamos então... Como é que ele sabe que é errado? Como é que ele sabe que é errado? Porque se ficar a debater com ele, ele vai investigar novas fontes, mais fidedignas, onde afinal vai corresponder com aquilo que o senhor lhe disse e ele vai acabar por lhe pedir desculpa. Confia em mim que isto acontece. Acredita em mim, pelo menos no modo base. Ok? Aqui também podem dar uma alcunha, não sei se temos aqui doutores ou engenheiros, professores, médicos, mas podem dizer ao chat que se dirige a vocês como senhor doutor, senhor engenheiro, senhor professor, ou mesmo para os mais pequeninos, por bro ou por mano, podem colocar aqui, ok? E ele vai falar com vocês, como é que é, bro? Tudo bem? Pronto, podem fazer isso. Também podem dar aqui a profissão e falar aqui um bocadinho sobre vocês, para que ele se dirija a vocês de uma forma mais adequada. E aqui no controle de dados, a primeira de todas, que significa? Que diz, melhorar o modelo para todos, o que é que isso significa? Significa que todos nós, por base, estamos ligados, ou seja, estamos a contribuir com a nossa data para ajudar os nossos utilizadores no futuro. É por isso que o ChatGPT continua a evoluir todos os dias tão rápido. Já está aqui na versão 5.2 e vai continuar a evoluir muito depressa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos os dados pessoais que nós partilhamos com o chat, ele tem acesso a eles para ajudar outros utilizadores. Isso não é bom. Ou seja, convém então desligarem esta aba que diz melhorar o modelo para todos. A primeira de todas, aqui no controle de dados. Deste jeito, ele vai continuar a evoluir. Somos 100 mil milhões de utilizadores de ChatGPT em todo o mundo. Não é por vocês desligarem que ele vai deixar de evoluir, ok? Simplesmente vai poder usar a vossa data para evoluir. Vai deixar de aprender connosco pessoalmente, ok? A partir deste momento, estamos então prontos para fazer uma pesquisa bem mais segura aqui no ChatGPT. Aqui também podem metê-lo em modo thinking, não sei se já repararam nisto, mas se carregarem aqui em ChatGPT 5.2, tem o modo automático, o modo instantâneo e o modo thinking.
em modo thinking ele simplesmente vai investigar melhor as fontes e pensar melhor nas respostas que vos vai dar, ok? Vamos então avançar. Aqui esta aba que diz projetos, não sei se já exploraram, mas basicamente quando vocês falam várias vezes sobre o mesmo tema com o ChatGPT, não convém vocês terem as vossas conversas assim todas espalhadas, como está este chat já, ok? Podem então criar um projeto, nomeá-lo com aquela conversa que vocês falam com ele várias vezes, com aquele vários tema, e vai ficar tudo muito mais organizado, ok? Agora mostrando aqui um projeto um bocadinho mais complexo. Esta aqui, só dá para fazer com modo pago, ok? Vamos precisar aqui de ativar um agente. Para ativar então os agentes, precisam ter um modo pago. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Basicamente eu vou meter o chat a procurar trabalho para mim e fazer uma tabela concisa com as várias ofertas de trabalho que ele encontrou sem eu ter que fazer nada. Ok? Como é que fazemos isto? Aqui em cima, e dá instruções, e damos então um comando. O comando que eu dei foi procura publicações, no pedido de parceria, a cidade de Lisboa ao Porto, entre aspas em Portugal, na área de design e interiores com estimativa salarial de 100 mil euros anuais. Inclui funções híbridas ou remotas. Desenvolve uma tabela concisa com os seguintes elementos. Título de função, empresa, localização, modalidade, setor, salário, com melhor estimativa e um link direto à oferta. Fica guardado. E aqui dei o comando de avisa-me sobre novas ofertas de segunda a sexta-feira às 8 da manhã. Como podem ver, aqui. E vejam então, a tabela concisa então criou. Título de função, empresa, localização, modalidade, setor, salário, estimativa anual, tem aqui os 50 mil a 70 mil anuais, ok? Bem apelativos, e ainda um link da oferta, para eu checar por mim próprio, se é fidedigno ou não. É verdadeiro? É verdadeiro, claro que é verdadeiro. E tem aqui o link para verificar por si mesmo, ok? E acredito que os motores já estão tão limitados que ele só vai mesmo investigar fontes verdadeiras. Se alguém ficou aqui com alguma dúvida? E esta aba aqui, já exploraram de GPTs? Não sei se sabiam que isso existia. Isto existe no modo grátis também. Basicamente isto é uma biblioteca de aplicativos está aí, que já está dentro do ChatGPT. Tem aqui já o Canva, tem aqui já vários. Alguém que trabalha com Excel, por exemplo? Agora, basta chegarem aqui no GPT. Escrever Excel. E ele vai dizer, então, abrir aplicativos está aí dedicados só a trabalhar com Excel. Uns transformam de PDF em Excel, outros que acabam de fazer Excel por prompts. Tem vários, como podem ver. Word para Excel, PDF para Excel, resumos, tem aqui tudo e mais alguma coisa. Ok? É só explorarem. Tem GPTs para escrita, para produtividade, investigação, educação. Tem imensas coisas, até para programação também. Ok? É só escreverem aqui que tipo de trabalho é que vocês estão a fazer e ele vai então indicar para o GPT para as vossas necessidades. Por último, algo que toda a gente sabe, mas ninguém usa, aqui está temporário. Para que é que isto serve? É mesmo, pode ser 90% da população que usa, desculpa. O ChatGPT faz, que é para aquelas perguntas vagas do dia a dia, fazer uma pergunta só de qualquer coisa e depois fica ali a conversa perdida a acumular. Não vale a pena, podem só criar um chat temporário, fazer a pergunta que têm a fazer, ou o desabafo que têm a fazer, ou o que for, não é? E não vai ficar aqui a acumular nas vossas conversas. Assim, quando quiserem realmente encontrar um projeto importante ou uma prompt importante, vai estar aqui tudo organizado. Vai ter aqui tudo misturado com aquelas conversas básicas do dia a dia. Ok? Bem, então vamos entrar aqui para ver se vocês verem um vídeo. Ao entrarem do lado direito desta primeira árvore, vocês devem olhar para o lado direito que eu vou então começar o vídeo.